Olá, eu sou a professora Fabíola e hoje vamos com mais uma aula do 7º ano sobre as formas de composição do gênero reportagem. Vamos identificar a estrutura desse gênero. As reportagens são textos jornalísticos. Vamos relembrar? Textos jornalísticos são os textos veiculados pelos jornais, revistas, rádios e televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Alguns escritores, eles costumam dividir esses textos jornalísticos em dois grupos, os textos do jornal opinativo e os textos do jornal informativo. Tá? Qual seria esse texto do jornal informativo? Meramente que informa, tem o intuito de comunicar algo. E os textos do jornalismo opinativo, além da informação, ele traz também um ponto de vista, seja do autor responsável, o repórter, ou o jornal. Então, vamos lá para o nosso conceito sobre o gênero reportagem. A reportagem é um gênero textual não literário. É um tipo de texto que tem o intuito de informar, inicialmente, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, ele possui uma função social muito importante, que é a de formar opinião. Sobre a estrutura, nós vamos ver que a reportagem, segue, assim como os demais textos jornalísticos, a estrutura básica, que ela é formada por 3 partes. A primeira seria o título primário e título secundário, ou seja, o título principal e um subtítulo. As reportagens podem apresentar um ou outro ou os dois. O título principal, ele traz aí as informações mais abrangentes e também conhecida como manchete. E o subtítulo ou título secundário, as informações mais específicas. Vale ressaltar que esse título, ele traz um verbo no tempo presente do modo indicativo para dar ideia de atualidade. A segunda parte é o lead. Esse lead, ele é composto das principais informações de um texto informativo jornalístico. Ele traz aí alguns elementos da narrativa representados por algumas perguntinhas: o que, quem, quando e onde. Portanto, o lead pode ser considerado uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas. Vemos agora a terceira parte da estrutura da reportagem, que seria o corpo do texto. Desenvolvimento do texto sem perder de vista o que foi apresentado no lead. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente. Embora apresente uma estrutura similar à da notícia, a reportagem ela tem uma flexibilidade nessa estrutura. Ela pode incluir as opiniões, interpretações do autor, entrevistas e depoimentos, análise de dados e pesquisas, causa e consequências, dados estatísticos, entre outros. Podemos dizer que essa estrutura, ele obedece em relação à posição das informações mais importantes, tá? E conhecida e representada graficamente pela pirâmide invertida. Vamos ver o que seria? Pirâmide invertida é habitual representar, na verdade, graficamente o texto jornalístico por esta pirâmide. Ela é uma técnica que privilegia a disposição das informações em ordem decrescente de importância. Assim, os fatos mais interessantes são utilizados para abrir o texto jornalístico, enquanto os de menor relevância aparecem na sequência. Correto? Vamos agora ver, então, as principais características do nosso gênero reportagem. O texto é em primeira pessoa e em terceira. Temos a presença de títulos, como falamos agora há pouco, temas se referem a temas sociais, políticos, econômicos, a linguagem simples, clara e dinâmica, assim como todo texto jornalístico. A linguagem, além dela ser simples, clara e dinâmica, ela tem que ser também objetiva, mas no caso da reportagem ele tem a subjetividade. Discurso direto e indireto. E o texto, ele é assinado pelo seu autor, ou seja, o repórter responsável.
Então, o que vem a ser a nossa reportagem? Ela é marcada por essa estrutura textual maior e mais detalhada. O tema abordado é apresentado de forma abrangente, citando-se fontes, entrevistas e outras informações obtidas através de pesquisa. Pode apresentar também levantamento de dados e uma análise sobre eles. Por esse motivo, demanda maior tempo e dedicação de quem a escreve. Apesar de ser predominantemente informativa, a reportagem também pode ser classificada como um gênero opinativo, refletindo o juízo de valor do repórter ou do jornal, do veículo aí de comunicação onde vai ser divulgado. É claro que a objetividade é um recurso desejável, afinal de contas, trata-se de um texto não literário, mas é possível observar que, na reportagem, o assunto é abordado a partir de um ângulo pessoal e, por esse motivo, ela é assinada por quem escreve. Para cumprir uma tarefa tão importante, deve estar sempre a serviço da comunicação. E pode escolher como tema um assunto que faça parte da realidade das pessoas e que seja de interesse de uma comunidade. Certo? A linguagem, utilizada, como já foi dito, simples e objetiva. É importante também que se estabeleça aí uma relação leitor e interlocutor e também fazer a observação do fato ocorrido através da interpretação. E uma vez concluída, a reportagem pode ser veiculada em diversos meios de comunicação, como televisão, jornais, impressos, rádio, internet e etc. Ok? Aí, quando falamos em texto jornalístico, surge aí, então, 2 pontos para se observar. Uma diferença entre o texto impresso e o texto numa plataforma digital. Os textos das matérias de jornais e revistas impressas são produzidos para leitores que buscam informações mais detalhadas sobre notícias já vistas anteriormente de modo breve. Já o leitor de textos digitais busca por informações a serem consumidas em poucos minutos. Então, com a internet, a divulgação de textos jornalísticos se tornou algo quase imediato, sem a necessidade de esperar o final da apuração para publicar a matéria e podem ser utilizados constantemente, o que também é uma vantagem apreciada pelo público. Certo? Então, vamos agora exercitar. Vamos ler o texto. O texto é uma reportagem. Famílias trocaram a cidade pelo campo para ter uma vida simples. Trocar o campo pela cidade à procura de uma vida melhor sempre foi a opção mais comum. Porém, algumas famílias cansadas do caos urbano estão fazendo o caminho inverso, deixando os grandes centros para viver literalmente no meio do mato. São pessoas que cursaram faculdade, desfrutavam de um certo conforto na cidade, mas não aguentavam mais a correria, falta de liberdade, o trânsito e o excesso de consumo. Em busca de uma vida mais simples e saudável, elas não têm medo de encarar a enxada e descobrir um novo modo de sobreviver. Para a mineira Manuela Melo Franco, 34 anos, a chegada do primeiro filho foi um empurrão que faltava para deixar a cidade e finalmente experimentar uma vida mais tranquila e autossustentável ao lado do companheiro Hugo Ruas. O nascimento do Tomé reforçou esse nosso desejo. Queríamos oferecer a ele uma infância mais próxima da natureza, longe dos valores consumistas e da loucura da cidade, diz a fotógrafa e jornalista. O catarinense Marinaldo Pegoraro, 54 anos, também não demorou muito para deixar o apartamento em Curitiba, onde residiu nos últimos 11 anos, para ir viver com a mulher e as 2 filhas adolescentes no sítio Serra Dourada, em Delfim Moreira, no extremo sul de Minas Gerais. Existe um esgotamento desse modelo de vida urbano, diz Marinaldo Pegoraro, sem sentir falta dos shoppings e feliz de poder trabalhar na terra e ouvir o canto dos pássaros. O texto está disponível neste endereço, estiloUOL.com.br.
Então, vamos lá para a questão 1. A reportagem apresenta opinião sobre qual seria o melhor lugar para se viver. Assinale o motivo que não leva as pessoas a se mudarem para o campo. Qual seria? Isso mesmo, um certo conforto na cidade. Muito bem. Questão 2. De acordo com a entrevista, Manuela Melo Franco, o nascimento do Tomé reforçou esse nosso desejo. A que desejo ela se refere? Deixar a cidade e finalmente experimentar uma vida mais tranquila e autossustentável ao lado do companheiro Hugo Ruatz no campo. Muito bem. Questão número 3. O jornalismo engloba diversos gêneros textuais que costumam ser confundidos em relação ao seu emprego e função informativa, como a reportagem. Marque a opção correta que apresenta características do gênero reportagem. Letra A. O objetivo de uma reportagem é apresentar ao leitor várias versões para um mesmo fato, com ponto de vista e opiniões do repórter, entrevistados ou especialistas. B. É factual, apuração e publicação imediata, conteúdo válido a curto prazo. C. Por ser um texto pequeno e não apresentar a opinião do repórter, tem uma função social e deve estar a serviço da comunidade. E letra D, a reportagem apresenta uma estrutura textual menos elaborada, por isso é geralmente um texto menor. Qual seria, então? Opção A, correto? Muito bem. Então, o que nós vimos hoje na nossa aula, né? Vimos aí que o jornal, a reportagem, ela pode ser publicada em veículos de comunicação, como rádios, TV, internet, revista ou jornal. Tem como objetivo inicial informar um fato, mas cumprindo um papel social, visto que apresenta um detalhamento do assunto através da exposição de depoimentos, gráficos quantitativos, pesquisa e opinião do repórter ou do veículo de comunicação. É assinada pelo repórter e leva o leitor a refletir sobre o tema. Para a produção, é necessário que o repórter faça um levantamento de dados, realize entrevistas com pessoas relevantes para o caso e atenda todos os lados envolvidos, ou escute especialistas sobre o assunto relatado, a apresentação de gráficos e etc. Não mostra somente o fato, mas os encaminhamentos para o seu acontecimento. A linguagem utilizada é simples, objetiva, como nos demais textos jornalísticos. Para mais informações, acesse a plataforma Eduque e até a próxima!